O santo do dia 1º de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Ludovico Pavone e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de abril. São Ludovico Pavone nasceu em Brescia, na Itália, no dia 11 de setembro de 1784, no século XVIII. Primeiro dos 5 filhos, ele viveu em um tempo de mudanças políticas e sociais, a Revolução Francesa de 1789 no século XVIII e a Revolução Jacobina no ano de 1797 no século XVIII, a dominação napoleônica com suas diversas dominações, enfim, desde 1814 no século XIX e a dominação austríaca. A política de Ludovico Pavone, ordenado padre em 1807 no século XIX, foi sempre unicamente a do amor, renunciando-se às fáceis perspectivas de carreiras eclesiásticas sob o doce com generoso criatividade a quem tinha mais necessidade, os jovens e entre esses os mais pobres. Para eles abriu-se um oratório em 1812 no século XIX. Dedicava-se ao mesmo tempo como notório o bispo a ajudar os paróquios, instruindo-se, catequizando com homilias, catecismo e com retiros, fazendo grande bem à juventude, especialmente às mais pobres que têm a maior necessidade. Aos 34 anos foi nomeado cônego da catedral e lhe foi confiado a reitoria da Basílica de São Barnabé. Percebendo-se, no entanto, que muitos oratórios, sobretudo os pobres, fraquejavam e se dividiam-se do bom caminho a se inserirem no mundo do trabalho que infelizmente não garantia um ambiente moral aos cristãos saudios. Ludovico Pavone decidiu fundar um instituto beneficente ou um colégio de artes aonde pelo menos os órfãos cuidados pelos próprios pais fossem acolhidos gratuitamente de forma cristã. Ludovico sonhava habilitar os jovens para o desempenho de alguma profissão, com o objetivo de formá-los ao mesmo tempo afeiçoados à religião e úteis à sociedade e ao Estado. Nasceu assim o Instituto de São Barnabé. Entre as artes, e mais importante foi a teografia, querida por Padre Pavone como a escola de teografia, que pôde ser considerada a primeira escola gráfica da Itália, que logo se torna uma verdadeira editora. Com o passar dos anos, multiplicaram-se os ofícios ensinados em São Barnabé. Em 1831, no século XIX, o padre Pavone enumera 8 ofícios existentes, teografados e calgráfia, encardenação, livraria, ovisaria, serralheria, carpintaria, tornearia e sapataria. O Instituto de São Barnabé reuniu pela primeira vez aspectos de educação, assistência profissional, mas uma marca mais profunda, a ideia de características de um novo instituto era que os meninos pobres abandonados pelos pais e parentes mais próximos aí encontrassem tudo que tinham perdido, não somente um pão, uma roupa e uma educação. Nas letras, artes, mas o pai e a mãe, família que desventura os privou, e com o pai e a mãe e família todos que um pobre podia receber. O padre Pavone pensou também nos camponeses, projetou uma escola agrícola em 1841, no século XIX, acolheu também deficientes auditivos. Em 3 de junho de 1844, no século XIX, foi condecorado pelo imperador com o título de Cavaleiro da Coroa Ferreira. Para sustentar e dar continuidade ao Instituto, Ludovico Pavone cultivava há muitos a ideia de formar com seus jovens mais fervorosos uma regular congregação. Consistia na unidade com
os vínculos de caridades cristã, fundamentada nas virtudes evangélicas, além da dedicação inteiramente ao acolhimento e à educação dos filhinhos abandonados, e se disponha a atender gratuitamente os seus cuidados também em favor de tão recomendada casa da indústria, prejudicada com a falta de mestres competentes nas artes. Obteve o decreto da finalidade da congregação por parte do Papa Gregório XVI em 1843, no século XIX, e alcançou finalmente a aprovação imperial com a criação da Congregação dos Filhos de Maria Imaculada. Quanto à marca da nova família religiosa, contemporâneos reconheceram-se a originalidade e a novidade, devendo-se a mesmo compor-se religiosos sacerdotes para direção espiritual, disciplinar administrativa da obra e da leigos para a condução das oficinas e educação dos jovens. Surge assim a nova imagem do religioso trabalhador, educador, irmão, coadjutor pavoniano, inserido diretamente na missão específica da congregação, com paridade de direitos e deveres com os sacerdotes. Com a saúde comprometida, Ludovico teve agravada e na madrugada dia 1º de abril, de Domingo de Ramos, morreu. Sua beatificação de Ludovico Paviones, sancionada pelo Papa Pio XII, o pontífice fala sobre a heroicidade e das virtudes do qual é chamado de um outro Filipe Neri, precursor de São João Bosco, preferido de São José Cartenangro. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de abril. Santos mártires Venâncio, bispo e companheiros Atanásio, Amaro, Paulitano, Teólo, Artério, Septímino, Atiquiniano e Guiano, que a Igreja veneram na mesma festividade. Faleceram no século IV, no ano de 301, pela perseguição do Império Romano. Santas Ágape e Quiônia, virgens e mártires, que foram entregues ao governador Dulcênio e condenadas na fogueira, no século IV, no ano de 304, pelo Império Romano. Santa Maria Eugipciana, pecadora, de Alexandria, do Egito, que pela intercessão da Virgem Maria converteu-se ao Senhor Deus e à Santa Madre Igreja Católica na Cidade Santa, e se consagrou a uma vida penitente e solidária além do Jordão, na Palestina, no século V, no ano de 410. São Valerico, presbítero, que atraiu muitos companheiros à vida eremita na França, faleceu no século VII, no ano de 600. São Celso, bispo de Amagrante, que promoveu diligentemente a renovação da igreja na Irlanda no século XII, no ano de 1129, morreu de morte natural. Santo Hugo, bispo, que durante quase 50 anos dirigiu a igreja com seu admirável exemplo de caridade na França, faleceu no século XII, no ano de 1132, de morte natural. O beato Hugo Abade, cuja caridade e prudência promoveu a conciliação entre o Papa Alexandre III e o imperador Frederico I na França, no ano de 1192, no século XII. São Gilberto, bispo, que construiu em Dornborg a igreja e a catedral e fundou hospícios para os pobres na Escócia, no século XIII, no ano de 1242. Faleceu de morte natural. O beato João Breton, mártir, pai de família, que no reinado de Isabel I foi várias vezes incriminado pela sua perseverança e fidelidade à Santa Madre Igreja Católica. Foi condenado e martirizado no século XVI, no ano de 1598, pela Revolução Protestante na Inglaterra. O beato Carlos Áustria,
que contribuiu diligentemente pela sua condição régia para o fortalecimento do Reino de Deus em Portugal. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1922. Os beatos Anacleto Gonzalez Flores, Jorge Raimundo Vargas Gonzalez, Luiz Pédila Gomes e Raimundo Vicente Vargas Gonzalez foram martirizados no México por defender e anunciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Amada Igreja Católica, aonde provocou a ira de muitas pessoas que não gostavam da Igreja Católica. Foram martirizados no século XX, no ano de 1927. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 1º de abril, o dia que a Igreja Católica celebra o dia de São Ludovico Panvione, que doou-se total, concretamente pelos jovens, ao amor do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica.